Nel tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, dizendo todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, como já falei antes, esse conceito, esta ideia de santidade, que eu ouço sempre falar, também tem lá nos escritos, não? Que os santos são os nossos intercessores, não é? Que eles estão em Deus, junto com Deus, logicamente tem um diálogo mais humanamente. Você é amigo de fulano, peça isto para mim, está certo, né? Mas não é bem isso. Primeiro temos que identificar aquilo que é a santidade. E a santidade vem um pouquinho na palavra saúde, toda a raiz, são, não? Plenitude de vida. E nisto nós só podemos entender se compreendermos o Evangelho de Jesus Cristo. Ide anunciai o Evangelho a toda criatura. E qual foi o Evangelho? Vós sereis minhas testemunhas, não meus pregadores. Preste atenção, não é? Às vezes, quando medito, eu penso isso, dá vontade de parar de falar. Não meus pregadores. Sempre tentei nunca ser pregador, mas, sem querer, a fraqueza humana leva-te isso. E minhas testemunhas. Testemunhas do quê? De um fato. Que ele tinha ressuscitado. Só. A primeira conversa que tiveram os apóstolos junto aos sumos sacerdotes foi esta: aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos. Isso é testemunho, não é? Eu vi, e nós comemos com ele durante 40 dias. E ele esteve junto conosco para testemunhar. Então, se nós olharmos bem isto, então, este fato, diante do qual você pode dizer, creio ou não creio. De fato, quando São Paulo foi a Atenas, o centro da cultura daquela época,
E foi convidado para falar no Salão Nobre Aeropago, lá de Atenas, não? Uma nova teoria, porque eles iam de teoria em teoria. Aristóteles, Platão, etc, etc. Entende? Todas teorias filosóficas sobre a vida. Né? E aí o que acontece? A uma certa altura ele começou a conversa fiada para cá, conversa fiada para lá, que depois ele vai se arrepender amargamente, porque não conseguiu nada. Eu sei que vocês são o povo mais religioso deste mundo, porque na vossa cidade, junto com os outros deuses, isso está nos Atos dos Apóstolos, né? Na vossa cidade eu encontrei uma inscrição assim, ao Deus desconhecido, etc, etc, quer dizer que vocês também procuram Deus. Até aí tudo bem, estava escutando. E este Deus se fez homem, e nós vimos ele, e Deus ressuscitou dos mortos, venceu a morte. Ah, tá bom. Quando a teoria passou na prática, nós vamos te ouvir outra vez. Que é esta história que o homem vence a morte. Que é esta história? Se analisarmos humanamente, veja bem, isto, já falei outra vez, repito aqui, é superior a toda a ciência médica, a todos os hospitais do mundo. Porque medicina são coisas reais, práticas. O problema é de crer. Porque os maiores cientistas, trocadores de corações, trocadores de órgãos agora, né? Entende? Não consegue ressuscitar o morto. Tanto que os próprios médicos, quando chegam no finzinho, agora está nas mãos de Deus. Se acredita, se não, acabou. Entendeu? É um fato. Que podemos dizer? Nós vamos te ouvir outra vez. Tá bom. Ou podemos dizer, creio. Mas por que este fato da ressurreição? Porque exatamente, depois vem como consequência, como começou esta história da ressurreição. A história da ressurreição não começa na cruz ou no sepulcro vazio. A história da ressurreição começa na criação do universo. Mas como? Simples, é só saber ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi criado por Ele. E sem Ele, nada de tudo que existe, existiria. Então Ele é o Criador. Até aí, todo mundo aceita o Deus assim. Mas aí continua a história da apresentação deste Verbo, que estava junto de Deus. Ninguém vê, aí cada um imagina um Deus do jeito que quiser. A imaginação é fértil, vai longe. Alguns se imaginam com esplendores, com anjos, outros com trovões, outro que está lá para te enforcar, outro que vai te mandar para o inferno. E aí, porque cada um imagina o seu Deus. Tá. Nele havia a vida. Aqui que está o segredo. No Verbo está o segredo da vida. E a vida é o segredo também de toda a criação. Desde a vegetação, da semente que produz a sua vida, do seu jeito,
dos animais que se reproduzem, dos seres humanos que biologicamente se reproduzem, e a vida biológica a todos os níveis. Nele está uma semente de vida. Nele fala a vida. Depois que se especifica, se clareia em todos os níveis da natureza. E a vida, prestemos bem atenção, era a luz dos homens. Se nós analisarmos, eu, tanto mais aqui, no meio dos animais, no meio do mato, analiso um pouquinho mais, depois meditando, todo o ritmo dos animais para se reproduzir é uma coisa encantadora. A vida é a luz dos homens. O instinto da vida, de continuar a vida, de reproduzir a vida. Vê simplesmente as maritacas. Se elas voltam aqui, acharam de fazer o ninho, eles voltam à época do ninho aqui. Depois somos do mapa. As andorinhas, quando eu era criança, que eu ficava encantado que voltavam as andorinhas na minha cidade. Voltavam ao mesmo ninho. E outros bichos, que seria uma ciência maravilhosa, para se reproduzir. A vida é a luz dos bichos. Prestemos atenção, gente. Leva eles a fazer milhares de quilômetros para se reproduzirem. Então isso não diz nada quando fala em Jesus. No verbo, nele estava a vida. Então isto porque, pela própria criação, Deus colocou esses instintos de vida em todos os níveis da natureza. E acontece, o verbo, este verbo, no qual estava a vida, se fez carne. E tudo que existe no universo foi criado em função dele. É a morada de Deus, a Terra, o universo. É a casa de Deus, tudo foi criado em função dele. Então aí acontece que, sendo que esta vida se fez homem, se fez criatura humana, aí vem a nossa raça humana. Porque nós somos criaturas humanas e não somos bichos. Então já esta diferença que até a nível científico se admite. Não se sabe o erro. Quando o ser humano começou a ter a racionalidade. Pode vir do macaco, pode vir do peixe, pode vir de onde quiser. Mas tem um momento em que o ser humano pensa. A diferenciação de nós, seres humanos, dos animais. Isso também é universal. Penso, logo existo. Agora é diferente. Aparece no Facebook, logo existe. Tudo bem. Isso é piada. Não, para ver como é que o mundo moderno é uma piada só. É uma piada só. Entendeu? Penso, logo existo. Mas isso não basta. Isto não basta. E a vida se fez homem. Ele entrou na humanidade. Não é por um acaso que Cristo se fez criatura humana. Estava no projeto dele. Porque o ser humano é feito à imagem de Deus. Então nós que somos criados como seres humanos, somos a imagem de Deus. Então se esta é a vida, aí em Cristo, vamos ver em Cristo para depois ver a nossa existência à luz da vida dele.
em Cristo se transforma também em comida para a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a comida da vida. Lógico, não de uma vida material. Porque isto já a natureza deveria dar aos homens como comida. É a coisa mais lógica. Eu sei que estou chovendo no molhado, mas me desculpe, eu tenho que falar estas coisas, eu medito para mim, eu transmito para vocês. Entende? A natureza, a coisa humana deveria dar isso aí. Na vida biológica humana, a mãe que gera um filho, alimenta o filho, se não tiver estragos de natureza, entende? Com o próprio corpo. A alimentação do filho é feita através do corpo da mãe. O leite transformado. Tua vida gera a vida, alimenta a vida. E quando ele disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mesmo assim, com os milagres de 40 anos que Deus sustentou os hebreus no deserto, dando a comida todo dia, sem plantar, só ia apanhar, entendeu? Mesmo assim, eles morreram. Mas eu vim para dar uma comida, que quem comer dessa comida não vai morrer nunca. Aí começa a conversa de Jesus, verdadeira. A conversa dele não começou quando fez os milagres, quando transformou a água em vinho, quando ressuscitou os mortos, não. A conversa dura dele foi essa. Quando a conversa sobre a morte, que era o último dos males que atinge a humanidade. Então, eu vim para que tenham vida. Tá. Então, eu sou o pão da vida. O que aconteceu com os discípulos? É bonito ouvir falar aqui, bem-aventurados sois vós, isto, aquilo, não? Eu lembro que quando, a uma certa altura da minha existência, apertou o calo, eu falei, Jesus, como é gostoso meditar as tuas bem-aventuranças, assistir aos teus milagres. Mas como é difícil ficar com você, suando sangue no Jardim das Oliveiras, quando aperta o calo. Como é difícil. Mas a resposta de São Pedro nos explica tudo. Que muitos o abandonaram e ele fala, vocês também querem ir embora. Onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Não entendemos nada, mas não vou te abandonar. Entendeu? Não entendemos nada, mas não vou te abandonar. Porque onde que vamos buscar a vida? Este é o grande problema. E ele depois se especificou nas outras conversas que tem no Evangelho de São João e explicou a finalidade da sua vinda sobre a terra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que tenham vida. Repito muitas vezes que tem até, não? O Evangelho da prosperidade. Puta merda, desculpa. Queremos fazer defuntos vestidos de joias, com mausoléus de mármores, defuntos, sem vida dentro. Isto nós queremos fazer do ser humano. Identificando a vida de Cristo simplesmente num movimento social de resolver os problemas sobre esta terra. Que não são maus, mas não são nada.
Porque quando fisicamente você fica doente, não interessa a roupa que você veste. Aliás, você não veste roupa nenhuma. Você fica pelado como eu fiquei na UTI. Porque o essencial da existência é a vida. Aí vem o procedimento de Cristo. Por isso que São Paulo falava claro. Os judeus querem os milagres. Até Herodes, faça um milagrinho. Vocês lembram, não? Quando Jesus foi levado de Pilatos para Herodes, que devia julgar, meditando bem, pensando. Ele, o onipotente, o Criador do universo lá, gozava. Os seres humanos gozavam na cara dele. Faça um milagre. Quando estava na cruz, os sumos sacerdotes, a elite da religiosidade, desce da cruz e nós vamos crer em você. É o que eles tinham entendido. Absolutamente nada. Então os gregos querem os milagres. Os judeus querem os milagres. E os gregos querem a sabedoria, a filosofia de vida. Eu tenho a minha filosofia de vida, tá? Me desculpe, você tem a sua mertinha, com a sua cabecinha. Não tem gente que fala isso? Eu tenho a minha filosofia de vida, não é? Tenha, fique com ela. Entende? E aí, mas você não tem a vida. E os gregos querem a filosofia, a sabedoria. Mas nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Por que Cristo crucificado? Mas ainda é o caminho da vida. Porque exatamente na cruz, naquela forma de cruz, ele fez a grande cirurgia do universo. Repito, a grande cirurgia do universo. O que se faz numa cirurgia? Se abre o corpo, não é? Fica em jejum para alcançar onde a doença está te matando. Me parece que seja isso, não? Eu tive 5 em 2 anos, então mais ou menos tenho essa experiência. Então a cruz é a grande cirurgia da vida. Porque sendo que ele assumiu sobre si os males da humanidade, precisava uma cirurgia. E Deus, na sua sabedoria, preste bem atenção, a cruz é sabedoria de Deus. Como a cirurgia é sabedoria do médico. Ele destruiu o corpo de morte que impedia o crescimento, o desenvolvimento desta vida que estava dentro, eliminou que aquilo que a gente chama pecado, que sempre insisto e repito, nós confessamos como pecado as nossas fraquezas, mas ele é mais profundo, não é somente as nossas falhas, ele é mais profundo, porque ele pode nos destruir totalmente. E aí, que fez? Tendo destruído os pecados, é o último dos males do mundo, eis que nós encontramos a ressurreição. Para mim tem tudo uma lógica. Mas só na pessoa de Cristo. Fora da pessoa de Cristo, gente, não existe nenhuma outra religiosidade, se assim quisermos chamar com nome. Não existe nenhum outro sentido da existência. Com isto, depois vem a revelação
daquilo que nós somos. Somos filhinhos desde já. Somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. O que nós somos atualmente? O que nós somos? Um esgúrbio, um monstrinho. Se analisarmos como filhos de Deus, nós somos um monstrinho. Eu lembro, quando no hospital a gente fazia as reuniões de gestantes, tudo, também antes, que o pessoal falava para mim, Frei, eu estou grávida, quantos? Estou esperando um filho. Quantos? 4 semanas, 2 meses. Você está esperando um filho, é? Tá. O que você tem na sua barriga é um monstrinho. O que é isso, Frei? Olha a fotografia de um ser humano, recém-gerado, 4 semanas, 2 meses, cabeça grande, e aí por diante, não? Corpo pequeno, tudo. Não é um monstrinho? Mas é meu filho. Tá. Frei, vou te mostrar o filho bonito que eu vou fazer. Vai fazer. Então nós temos o sentido daquilo que nunca a gente medita. São 3, se chama virtudes teologais, quer dizer, os dons de Deus que coloca em nós. As outras são virtudes cardeais, que eles chamam, sustento da vida humana sobre a terra, que depende da formação. Mas as teologais são as virtudes que Deus me dá de graça, não? Vocês lembram quais são? Fé, esperança e caridade. Ok? Fé, mais ou menos entendemos, se entendemos alguma coisa, mas tudo bem. E esperança. O que o povo entende por esperança? Tomara que aconteça, não é? Não é assim? Que Deus não me mande para o inferno, que Deus me dê o céu, não é? Ou estou errado? Esperança não é isso. O que me falavam as mulheres grávidas? Frei, estou esperando um filho. Tá. Vou te mostrar o filho que eu vou fazer. Então a esperança é aquilo que virá. É a certeza, não tomara que aconteça. É a certeza daquilo que virá. Então aqui vem a revelação, depois do testemunho de Cristo, que ele testemunhou que isto é verdade, através da sua vida, porque ele venceu a morte, e ele ressuscitou. E ele se tornou, ele já tinha se manifestado uma vez aos apóstolos, mas não entenderam nada. Lembra no Monte Tabor? Senhor, é bom ficarmos junto de ti aqui, vamos fazer 3 dedos para você, Moisés e Elias, nós ficamos aqui orando. Foi a grande manifestação. E Jesus, gozado, na última oração, ele fala assim: Pai, me devolva a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Pai, eu volto a ti. Me devolva a glória que eu tinha. Por quê? No aspecto humano, ele não tinha glória nenhuma, a não ser o poder. Porque diante dos mortos ele ressuscitava, das doenças ele sarava, etc, etc. Mas a glória visível dele não tinha. Me devolva esta glória, esta beleza que eu tinha. E que você manifestou lá no Monte Tabor para os apóstolos, para ter uma ideia daquilo que virá a ser. Então, desde já, nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou aquilo que viremos ser. Por quê? Porque nós o veremos face a face.
E o que quer dizer isto, ver face a face? O que quer dizer quando você coloca a sua inteligência diante de um livro? Quanto estudo como é feito um carro, não é, Joaquim? Conhecer como é feito o carro, não é? Então a ciência daquele livro entra na tua mente. Então você se torna mais capaz. Outros estudos, a mesma coisa, não é? Isto é normal em todas as criaturas humanas. Então nós veremos Deus face a face. Isso seria, o famoso paraíso. Ver a Deus face a face. E que toda a riqueza dele entra no nosso ser. E como a ciência alimenta a inteligência, gente, Deus vai alimentar a nossa alma. E nós seremos como Ele, porque é a ciência dele. A essência dele vai penetrar o nosso ser. Mas para chegar a isto, vou terminar só algum minuto a mais hoje, porque é interessante ver todo o processo que acontece. Quando eu li as bem-aventuranças, eu repeti 2 vezes. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui entra outra história, que nós emendamos. Porque nós vamos a Deus, por isso que falamos tanto, misericórdia, misericórdia, piedade, piedade. Porque nós vamos a Deus. Como? Com o nosso sentimento de culpa. Nós não vamos a Deus na busca de Deus, mas com o nosso sentimento de culpa. E nós inventamos o purgatório pelo nosso sentimento de culpa. Não é esse outro conhecimento, outra ideia do cristianismo? Que Deus vai me mandar lá para pagar os meus pecados, não é? Não. Existe purgatório? Existe, mas é outra coisa. É purificação do coração. Para ver a Deus, não é castigo. Não é castigo, não. O castigo é porque a gente era e espera o castigo, não é? Já falei para vocês, até cachorro aqui, quando aprontava, que eu voltava quando eu tinha, se eles tinham aprontado, não se aproximavam de mim. São sentimentos, gente, parece ridículo, mas é assim. E nós jogamos isto na nossa fé. Jogamos isso na nossa fé, não crescemos absolutamente nada. É purificação do nosso coração para ver a Deus. E vendo a Deus, aí sim, nos transformaremos em filho de Deus, porque nos alimentaremos de Deus e não mais das porcarias. Enquanto sobre a terra, nós erramos por quê? Porque nos alimentamos das porcarias, nos alimentamos da vaidade, nos alimentamos com a matéria, nos alimentamos com o luxo, nos alimentamos com a comida, nos alimentamos não como coisa necessária para alimentar o corpo, mas como requinte para dar um sentido à nossa existência. Entende? Isso é a alimentação da nossa mente, do nosso coração, dos nossos afetos. Entende? Enquanto a nossa alma, que é a essência do nosso ser, ele só pode se alimentar de Deus. O resto não serve, deixa fome. E o próprio Jesus tem falado à samaritana, quem bebe desta água vai ter mais sede. Eu te darei a água que você precisa e que nunca mais você vai ter sede. Então a santidade, concluindo, que vem a ser a plenitude da vida. E cada um será diferente do outro. Cada um será diferente do outro. Que cada um crescerá na sua identidade pessoal.
Há que ver, estava meditando outro dia, não tem nem mais o problema de gênero, que tanto se discute hoje. Não tem. Não tem, porque não vai haver mais nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Porque acabou o problema do gênero. Porque seremos todos como Deus. Grande questionamento social do mundo de hoje. Bom, gente, essa é a nossa fé. E tem muito mais quando a gente começa a praticá-la e começa a procurá-la. Porque ela ilumina todo o homem que vem a este mundo.